Boa noite, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade a este culto abençoado. Deus vai continuar falando conosco por sua misericórdia, por sua graça. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Primeira carta de Pedro, fica lá no finalzinho da Bíblia, né? Se você chegar em Apocalipse e vir de ré é mais fácil. Bem no finalzinho aí. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1 e versículo de número 2. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 1 e de número 2. Assim está escrito na palavra de Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Somente até aí, feche os seus olhos mais um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus Santo, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Senhor. Ô Pai amado, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, para que o Senhor comunique a Sua palavra conosco, para que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer. Essa igreja é Tua, Senhor, este povo é Teu, esta Tua palavra é Tua, Senhor. Por isso eu peço, conduza, Senhor, esta palavra conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pois bem, nesta noite nós estamos dando continuidade ao tema martírio. Para aqueles que estavam aqui nos últimos cultos, né? Durante todos os últimos cultos, com exceção do aniversário da igreja, tem se falado aqui a respeito do martírio. Nós já falamos a respeito de que o martírio ele é um sofrimento que pode chegar à morte por causa da fé em Cristo Jesus. Então é um sofrimento infligido por outros que discordam da nossa fé, e esse sofrimento ele pode inclusive chegar à morte. Isso já foi falado aqui, na primeira pregação foi falado a respeito de que Cristo Jesus é aquele que nos basta para suportar o martírio. Já foi falado aqui também que o martírio ele é um ato contínuo, ou seja, ele aconteceu no tempo de Jesus, ele continua acontecendo no tempo de hoje, e ele vai se intensificar ainda mais no tempo do fim. Portanto, o martírio é algo presente nos dias de hoje. Foi falado aqui o martírio como uma expressão de alegria, e o martírio como uma expressão de amor. Todas essas mensagens estão lá no canal do YouTube, você pode ir lá, rever, acompanhar e ver tudo que foi dito. Mas nesta noite, nós iremos falar a respeito do martírio como uma expressão de graça. Como uma expressão de graça vindo da parte de Deus. Nós lemos esses versículos aqui, que foram escritos por Pedro. E quando nós lemos isso, à primeira instância, isso nos assusta. Porque se eu perguntasse para vocês quem foi Pedro, provavelmente você se lembraria dele como alguém muito afoito, como alguém muito precipitado, como alguém que em certas vezes foi covarde e negou Jesus, que em outros momentos foi corajoso a ponto de sacar uma espada e enfrentar pessoas que estavam indo prender Jesus. Nós lembramos de Pedro principalmente como essa pessoa impulsiva, como essa pessoa que era a primeira a responder as perguntas, às vezes tirando um 10, às vezes tirando um 0. E é assim que nós nos lembramos de Pedro. E quando nós lemos isso que Pedro escreve, nos parece um outro Pedro. Porque ele começa esse texto, no versículo número 1, dizendo que Cristo ele sofreu, que Cristo ele padeceu, e que, portanto, nós devemos nos armar, né? Diz aqui, né, nos armar não é amar, é nos armar, nos vestir
nos vestir, nos armar deste mesmo pensamento. De que pensamento é esse que Pedro está falando? Ele está dizendo que nós devemos pensar da mesma forma que Cristo. E qual é a mesma forma que Cristo pensou? Ele sofreu, padeceu na carne, é o que ele diz no versículo número 1. Então Pedro aqui, nessa carta, ele está exortando a igreja a pensar da mesma forma que Cristo, a ser capaz de passar por sofrimentos. Isso parece muito estranho quando nós comparamos com a vida de Pedro, que nós conhecemos ali, principalmente nos 4 evangelhos. O interessante é que quando Pedro escreve essa carta aqui, por volta do ano 60 depois de Cristo, 60 a 65, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Nero, o imperador da época, estava perseguindo todos os cristãos. Inclusive foi sobre a mão de Nero que Paulo morreu decapitado. Inclusive foi sobre a mão de Nero que o próprio Pedro ele também morreu. A igreja estava passando uma grande perseguição. E é justamente por isso que Pedro escreve essa carta. Ele escreve essa carta dizendo: irmãos, vocês estão passando por essa grande perseguição. E sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Pensem como Cristo. Ele também sofreu perseguição. Ele também sofreu. E vocês também devem passar por esse sofrimento. É uma palavra, no mínimo, chocante para nós. E ele continua no versículo número 2, dizendo: para que, no tempo que ainda nos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências, para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Pedro chega a afirmar que quando nós estamos sofrendo na carne, isso pode ser algo bom, isso pode ser algo benéfico, porque quem está sofrendo não tem muito tempo para pensar nos desejos da carne. É o que Pedro está dizendo. Tem uma versão, a NTLH, uma versão mais atual, que diz assim, no versículo número 2, então de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixe dominar pelas paixões humanas. Então o que Pedro está dizendo aqui, ele está afirmando que o sofrimento ele pode ser bom, porque ele pode nos livrar das paixões humanas que nos prendem a esse mundo. E a pergunta que surge diante de nós é: como que Pedro mudou tanto? Como que aquele Pedro que nós lemos nos evangelhos, aquele jovem impulsivo, aquela pessoa que não pensava muito, aquela pessoa que, quando Jesus fala a respeito da morte, ele é um dos que diz: não, Jesus, nem pense em morrer. Como aquele jovem tão imprudente chega a se tornar um Senhor que dá uma palavra a respeito do sofrimento, uma palavra tão madura, uma palavra tão consciente a respeito do sofrimento? Como Pedro mudou tanto? E é justamente a respeito disso que iremos falar dessa noite. Pedro mudou tanto por causa da graça de Deus que atuou na vida dele. Só foi possível Pedro chegar a essa maturidade, ao ponto dele morrer por causa do Evangelho, a ponto dele ser crucificado, como diz os historiadores, crucificado de cabeça para baixo. Ele só foi capaz de fazer isso por causa da graça de Deus, por causa do fortalecimento da graça de Deus. E quando nós ouvimos falar graça de Deus, eu acho que já é um conceito bastante comum, bastante difundido, bastante sabido, mas vale a pena frisar, né? A graça como um favor imerecido da parte de Deus, como algo que vem da parte de Deus, que nós não merecemos, né? Isso que é graça. E nós entendemos que Paulo fala a respeito disso, que nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo número 8, diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. Então, nós só podemos ser salvos porque a graça de Deus, ela nos alcança. Somente por isso, porque nenhum ser humano possui mérito próprio para alcançar a salvação. É o que Paulo diz. Isso não vem de vocês, vem da parte de Deus. Então, tudo que nós podemos fazer a respeito da salvação não é conquistá-la, porque isso é impossível ao ser humano, né? Jesus, certa vez,
falando com o jovem rico, isso, se eu não me engano, está lá em Lucas 19, né? Ele fala a respeito, o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar o reino, né, dos céus. Jesus dá algumas instruções para ele, ele diz que já faz, que já segue aqueles mandamentos, e por fim Jesus diz então que ele deve vender tudo que ele tem e dar aos pobres. E a palavra de Deus diz que aquele jovem sai dali triste, né? Nós não sabemos o que aconteceu com aquele jovem, mas dá a entender que para ele vender tudo, abrir mão de tudo, era algo muito difícil para ele. E Jesus então diz para os discípulos, Jesus fala assim, ó, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Quando os apóstolos ouvem Jesus falar isso, os apóstolos ficam assustados, porque dentro daquele contexto judaico, a riqueza era quase que um sinal de salvação. As pessoas que eram ricas, elas eram entendidas dentro daquele contexto da época como pessoas abençoadas por Deus e que, portanto, estavam próximas de Deus. E se Jesus diz então que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico alcançar o reino dos céus, os discípulos então perguntam para Jesus, então quem pode se salvar? As perguntas dos discípulos. Se nem o rico está conseguindo se salvar, quem então pode se salvar? E Jesus dá uma palavra, diz que ao homem isso não é possível, mas que para Deus tudo é possível. Então a palavra de Jesus é, uma pessoa só pode ser salva pelo poder de Deus, por graça. Ninguém pode alcançar a salvação por mérito próprio, mas apenas por graça. E nós apenas a recebemos de bom grado. Mas também, a graça de Deus, além de ser o meio pelo qual nós somos salvos, a graça de Deus, ela também é o meio pelo qual Deus nos ensina, nos educa a andar em um caminho de santidade. Porque se fosse só assim, sou salvo pela graça, está tudo bem, e continuamos a viver nossa vida de qualquer jeito, significa que aquela graça de Deus não está atuando em nós. O pastor pregou isso no ano passado, lá em Tito, capítulo de número 2, versículo 11 e 12, né, está escrito lá que a graça de Deus, ela nos educa, a graça de Deus, ela nos ensina, diz lá, porque Tito, capítulo 2, versículo de número 11, está escrito lá, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Então, nesse texto está mostrando um outro efeito da graça, que além de nos salvar, ela nos educa, ela nos ensina, e nos educa e nos ensina a quê? A viver uma vida de piedade. Portanto, uma pessoa que foi alcançada pela graça salvadora de Deus, essa mesma graça que atuou na salvação dela, também atua na santificação dela. Portanto, toda pessoa que foi salva pela graça, ela também está no caminho de santidade. Ela está num caminho de negação das impiedades, de negação do pecado, e sendo ensinado pela graça a andar num novo caminho. Mas não somente isso. A graça de Deus, além de nos salvar, além de nos ensinar e educar a viver uma vida de santidade, a graça de Deus, ela também nos capacita. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, um texto bastante conhecido, versículo de número 8 e 9, né, a partir do versículo 7, né, é melhor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, se puder voltar, isso, obrigado, está dizendo, volta mais um por gentileza, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observem nesse texto, então, Paulo, ele está falando aqui, que ele teve uma revelação especial da parte de Deus, ele teve algo profundo da parte de Deus,
E para que ele não se exaltasse, para que ele não se gloriasse, para que ele não se tornasse uma pessoa soberba, por causa das experiências que ele teve com Deus, diz que veio então o espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Existe uma grande discussão a respeito do que seja isso, se era uma doença, se era uma pessoa, não sabemos. O fato é que era algo que realmente incomodava muito Paulo, a ponto dele fazer o que o texto diz? Dele orar ao Senhor 3 vezes, para que Deus retirasse aquele espinho, para que Deus retirasse aquele sofrimento que ele estava passando. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. A resposta de Deus para Paulo é a seguinte: olha, esse sofrimento que você está passando aqui, eu não vou tirar ele. Mas você tem algo que te capacita a passar por esse sofrimento. Você tem algo que lhe capacita a vencer esse sofrimento, mesmo vivendo ele. E o que é? A graça de Deus. A graça de Deus é quem iria capacitar Paulo a passar por aquele sofrimento que o estava afligindo. O pastor leu hoje, o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 15, onde nós temos lá também, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de 9 e 10, foi lido hoje na pregação de hoje de manhã. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 15, é o primeiro, capítulo 15, é o primeiro, por gentileza, obrigado. Capítulo 15, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, para que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Observem o que Paulo escreve nesse texto aqui de 1 Coríntios. Ele diz que ele se considera o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. Mas ele também diz que apesar dele ser o menor dos apóstolos, ele está dizendo que ele trabalhou muito mais do que os outros. E ele diz aqui que a graça de Deus que agiu na vida dele não foi inútil. Sabe o que é uma graça inútil? É uma graça que não é capaz de te mudar. Uma graça que não é capaz de mudar quem você é. Uma graça que não é capaz de alterar quem você é. Uma graça que não é capaz de te fortalecer a vencer o pecado. Uma graça que não é capaz de transformar a sua vida. É uma graça inútil, uma graça vã. E Paulo diz aqui, a graça que eu recebi, ela não foi vã, ela não foi inútil, porque ele trabalhou muito mais do que todos eles. Mas ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque ele declara que ele só foi capaz de trabalhar para Deus, ele foi capaz de fazer muito mais coisa do que as outras pessoas do seu tempo, por causa da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos salva, a graça de Deus nos ensina e nos educa a viver em santidade, mas a graça de Deus, ela também nos capacita a passar por sofrimento e a trabalhar para Deus mesmo em meio à dificuldade. E aqui quando nós vemos Paulo falando a respeito dessas coisas, a respeito da graça de Deus, talvez a gente fale assim, mas Paulo está em outro nível, não é assim? Na escola, na escola é aquele negócio, tem aquele pessoal que senta lá na frente, que sabe tudo, não era assim? Não sei na sua sala de aula, mas na minha era assim. Então os meninos, as meninas, sentam na frente, parece que sabe de tudo. O professor explica 10 minutos, entende tudo. Tem os do meio, Os do meio era eu. Aqueles assim, para você entender, tem que explicar as 2 vezes. Às vezes você acha que entendeu, e na verdade você entendeu foi nada. E tem os do fundão que não quer nada com a vida, A gente sabe disso. Paulo parecia aquelas pessoas que sentam lá na frente. Ele entendia tudo. Ele era uma pessoa, parecia à frente, Hoje o pastor até falou disso, que Paulo ele foi um dos principais expoentes do Evangelho, Ele é considerado, por nós cristãos, ele é considerado como, depois de Jesus,
um dos mais influentes pessoas que houve dentro do Evangelho. Escreveu ali 13 cartas do Novo Testamento, né? Então parece que quando a gente vê Paulo falando isso, fala, mas Paulo está em outro nível, não é igual eu que sento no meio da sala. Mas aí a gente pega Pedro. Pedro era esse igual nós, tem dificuldade de aprender, às vezes aprende, às vezes erra, e quando a gente ouve falar a respeito de martírio, qual é a primeira reação que nós temos? A primeira reação que a gente tem é, opa, esse negócio não é para mim não, né? Que sofrer, morrer, passar por isso, e foi justamente isso que Pedro pensou a primeira vez. Abram comigo, por gentileza, agora eu gostaria que você acompanhasse comigo, pela sua Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 22. Olha só para vocês verem a primeira reação que Pedro teve. Versículo 21 é melhor. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 21. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que sofresse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, Deus, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço, de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim que são nas coisas dos homens. Observem, aqui em Mateus capítulo número 16, é a primeira vez que Jesus fala de uma forma clara de que ele iria morrer. Se você voltar alguns versículos antes, no capítulo número 16, nós vemos que os discípulos, principalmente na figura de Pedro, haviam reconhecido que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele era o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, enviado para a salvação. E então, uma vez que os discípulos tinham entendido que Jesus era o Messias, portanto, eles estavam agora aptos, estavam prontos para ouvir o restante do plano de Deus. E qual era o restante do plano de Deus? Que Jesus iria morrer. Então, Jesus ele fala de maneira aberta que ele iria morrer e que ele iria padecer. E qual é a reação de Pedro quando ouve isso? Eu creio que é a reação de todos nós quando ouve isso pela primeira vez. Rejeição. Pedro, ele chamou Jesus para um canto, é o que Pedro diz, é o que o texto diz, e diz que Pedro, ele foi tão corajoso, que ele começou a repreender Jesus. O homem era corajoso mesmo, ele chama Jesus para repreender Jesus, e fala com Jesus, né? Falou, ô Jesus, tenha compaixão de ti mesmo, tenha dó de você mesmo, isso não vai te acontecer. A primeira reação de Pedro, quando fala a respeito do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, é rejeitar. Essa é a nossa primeira reação quando ouve a respeito do martírio. É uma ideia muito escandalosa para nós. Ele jamais poderia imaginar um Jesus maltratado. Ele estava tentando, de certa forma, proteger Jesus. É como se, na ignorância dele, ele falasse, não pode acontecer isso com você. Eu quero proteger você disso. Portanto, isso não vai acontecer. E qual é a resposta de Jesus para Pedro? É uma resposta tríplice. Ele primeiro fala, arreda-te de mim, Satanás. A primeira resposta de Jesus indica que a objeção de Pedro tinha uma fonte maligna. De alguma forma, Pedro tinha sido influenciado pelo diabo a pensar daquela forma. Então, muitas vezes nós pensamos isso,
e nós devemos ter consciência que quando nós rejeitamos uma coisa da parte de Deus, muitas vezes nós estamos rejeitando aquele ensinamento da parte de Deus por uma influência maligna. Assim como aconteceu com Pedro. Mas não somente isso. A primeira foi, arreda-te de mim, Satanás. A segunda foi, você é para mim um escândalo, uma pedra de tropeço. Jesus estava dizendo que naquele momento, Pedro estava se tornando uma pedra de tropeço, um escândalo. Irmãos, quando nós rejeitamos algo que vem da parte de Deus, nós estamos correndo um grande risco de sermos uma pedra de tropeço. A nossa primeira reação é rejeitar. Eu me lembro lá pelos anos de 2004, 2005, quando o Fernandinho, aquele cantor, ele lançou o seu primeiro CD, não foi o primeiro, mas foi o primeiro que fez sucesso, o CD lá Faz Chover, e tinha uma canção, eu era recém-convertido, e tinha uma canção de Fernandinho, baseada no texto de Paulo, onde ele dizia, não vou arriscar cantar, não vou passar essa vergonha, mas ele dizia lá, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, era a música de Fernandinho, baseada no texto de Paulo, e eu me lembro que quando eu ouvi aquela música, eu me escandalizei. Eu me lembro nitidamente, como se fosse hoje, eu novo convertido, eu conversando com a minha esposa, que na época era minha namorada, e eu ouvi aquela música e falei com ela, não, essa música é muito forte. Eu me lembro falando com ela, essa música, não sei, é muito, não, eu quero seguir Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas esse negócio de ser crucificado, não, isso é bobo, isso aí não é para mim não. E eu me lembro de eu falando isso com a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu me lembro de eu falando isso com ela lá em 2004, e eu me tornando inclusive uma pedra de tropeço, porque eu pensando dessa forma, rejeitando algo que é bíblico, algo que estava nítido, e claro nas escrituras, eu estava inclusive influenciando a minha esposa a pensar como eu, minha namorada no caso na época, Então, além de estar rejeitando algo que era bíblico, eu estava me colocando como uma pedra de tropeço. Todas as vezes que nós rejeitamos uma verdade bíblica, nós nos colocamos como uma pedra de tropeço. Era o que Pedro estava fazendo diante de Jesus. Arreda-te de mim, Satanás. Você é para mim um escândalo. Você é para mim um tropeço. E você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas dos homens. E é justamente isso. Quando nós rejeitamos as coisas que vêm de Deus, é porque nós estamos fixados nas coisas dos homens. É porque nós estamos pensando nas coisas dos homens. E é interessante que o texto diz, que Pedro chama Jesus, é como se Jesus se colocasse na frente. Pedro se colocasse na frente de Jesus. E a palavra, a resposta de Jesus, depois que ele exorta Pedro, ele diz, depois que ele exorta Pedro lá, no capítulo 16, aí no próximo versículo, 24, olha o que ele escreve lá, o que Jesus fala. Mateus 22, no versículo... Não, é 16, gente? Olha eu fazendo bagunça aqui. Mateus 16, versículo 22. Certo, ao 24, depois que ele dá a resposta para Pedro, Mateus 16, versículo 24, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olhem o que aconteceu, Pedro se coloca na frente de Jesus, para impedir Jesus de consumir, de levar a cabo aquele plano dele, de que ele seria morto. E é como se Jesus estivesse falando para Pedro assim, Pedro, o seu lugar não é na minha frente, o seu lugar não é se colocando na minha frente para me impedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer. O seu lugar é atrás de mim, me seguindo. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente se coloca na frente de Jesus? É como se a gente falasse assim, Jesus,
eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte, em vez de eu seguir você, que tal você me seguir? Siga eu, que eu tenho um plano melhor, eu tenho uma ideia melhor, eu sei como fazer isso de uma forma melhor. É o que Pedro tinha feito aqui. Ô Jesus, não, desse jeito não. E Jesus então coloca ele no lugar dele, fala, ó, o lugar de vocês não é se colocando na minha frente, o lugar de vocês é se colocando atrás de mim e me seguindo. Se alguém quer vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir. E quando Jesus fala de cruz, ele está falando de sofrimento, ele está falando de uma exposição pública que indica sofrimento. Então a primeira reação de Pedro, ao falar a respeito de sofrimento, de morte, é a rejeição. Mas chega um certo momento que Jesus toca de novo nesse assunto. E Pedro, mais uma vez, ele toma a frente daquela situação. E como que Pedro responde a essa segunda vez que Jesus fala a respeito desse assunto? Está lá em Mateus, capítulo de número 26, um pouquinho mais na frente, capítulo de número 26, o versículo é o de número 31. Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 31, está dizendo assim, ó, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizarei de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então observem aqui, mais uma vez, Jesus fala a respeito do que iria acontecer com ele, de que ele seria morto, e agora estava muito próximo daquilo acontecer. E quando Pedro ouve novamente a respeito daquele assunto, que fala que ele iria morrer, e que os discípulos iriam se escandalizar dele, Jesus ele é o primeiro a dizer, não, todos os outros podem se escandalizar, mas eu não vou me escandalizar. No mesmo texto que está lá em João, né, João está falando sobre o mesmo acontecimento, no capítulo 18, no capítulo 13, versículo 37, Pedro chega a dizer assim, Jesus, por você eu darei a vida. Ou seja, na segunda vez que Pedro ouve a falar a respeito da morte de Jesus, a resposta de Pedro agora não é mais rejeição. Ele não diz mais, não Jesus, isso não vai acontecer. Ele diz assim, ó, se acontecer eu vou estar lá, se acontecer eu vou estar junto, se acontecer eu estou disposto a dar minha vida por você. O interessante é nós percebermos que agora, Pedro, ele não rejeita o martírio, ele não rejeita a morte, mas ele assume aquela ideia de uma forma errada. Porque ele assume aquela ideia com orgulho, com competitividade e com arrogância. Porque ele chega ao ponto de dizer assim, ó, ainda que todos os outros discípulos te neguem, eu não vou te negar. Então ele tinha um desejo sincero, mas o desejo de Pedro ainda não era santificado. Tanto é que nós sabemos que pouco tempo depois, quando eles vão prender Jesus, para levar ele ao interrogatório, Pedro ele é aquele que arranca a espada e fere o ajudante lá do sacerdote. Ele é o primeiro a tirar a espada e enfrentar a morte, mas enfrentar ela de uma forma errada, porque Jesus havia dito que ele iria ser morto, que ele iria ali morrer, mas ele não iria morrer porque ele não tinha poder de evitar aquilo. Ele iria morrer porque ele estava entregando a sua vida, de forma livre e espontânea. Mas, no coração de Pedro, ele pensava assim, ó, nós pode até morrer, mas a gente mata alguns junto com a gente vai levar alguns junto com nós. Essa era a ideia de Pedro. Ele havia aceitado aquela ideia, mas de uma
de uma maneira errada. Jesus estava indo para a cruz, morrer morte de cruz, como nós sabemos, hoje é Páscoa. Jesus estava indo para a cruz para salvar. Ele estava indo para a cruz para curar. Ele estava indo para a cruz para dar vida. E na ideia de Pedro era como se fosse assim, ó, ele pode até ir para a cruz, mas ele vai para a cruz eu matando alguns junto. Jesus estava dando a sua vida enquanto curava os inimigos. Porque quando Pedro ele corta a orelha lá do jovem, o que Jesus faz? Ele pega a orelha e coloca de volta no lugar. Jesus ele entrega a sua vida e enquanto ele entrega a sua vida, ele ainda cura o seu inimigo. A ideia de Jesus era totalmente diferente da ideia de Pedro. Pedro estava disposto a morrer, mas não da forma de Jesus. Então, quando nós ouvimos falar sobre martírio, o nosso primeiro sentimento é rejeitar. O nosso segundo sentimento é como de Pedro, pode até aceitar, mas aceita de uma forma errada, de uma forma não santificada, de uma forma que não agrada a Deus. E o que Jesus nos ensina é, nós iremos passar por sofrimento, mas enquanto nós sofremos, nós ainda podemos curar os outros. Nós ainda podemos fortalecer os outros. Nós ainda podemos cuidar dos outros, mesmo passando por sofrimento. É o que Jesus ensina aqui, indo para a cruz e curando. E então, nós conhecemos a história. Lá em Lucas 22, nós vemos que Pedro, ele nega Jesus. Jesus, ele é levado para ser interrogado. Pedro o acompanha de longe, senta na beira de uma fogueira. Algumas pessoas reconhecem Pedro. É você que andava com Jesus. E Pedro nega Jesus durante 3 vezes quando o galo canta. É uma história bastante conhecida. E então, Pedro, ele rejeita Jesus. Ele nega Jesus. Mas então, nós temos a reaproximação de Jesus com Pedro. Nós encontramos isso lá em João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 21, versículo de número 1, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então observem aqui, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a alguns discípulos, mas nessa ocasião aqui, o que Pedro foi fazer? Foi pescar. Nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 5, que quando Jesus chama Pedro, quando Jesus faz o chamamento de Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. É como se de alguma forma, o primeiro chamado de Pedro estivesse sendo reconstruído aqui. Porque nós temos as mesmas nuances. Pedro está pescando, Pedro ele não apanha nada, é o que diz o texto. E no primeiro chamamento de Pedro, Pedro também não consegue pegar nada. E o interessante é que quando Jesus chama Pedro para ele ser pescador de homens, deixar de ser pescador de peixe e se tornar pescadores de homem. Mas aqui nós vemos que Pedro, possivelmente decepcionado consigo mesmo, com o fato dele ter negado Jesus, ele volta às suas antigas práticas, ele volta à prática da pescaria, e mais uma vez ele está naquela mesma situação, sem conseguir pegar nada. Mas o versículo número 4, João 21, capítulo 21, versículo 4. Mas ao romper da manhã, observem a mudança de tempo. Ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos,
não tendes nada que comer? Eles responderam, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podia puxar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se a mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Então observem aqui, que são as mesmas circunstâncias. Eles não conseguem pegar nada, eles passam a noite inteira sem pegar nada, e Jesus ali aparece mais uma vez, dá uma ordem para eles lançarem a rede num determinado local, e naquele local, mais uma vez, a cena se repete, e eles então têm uma grande pescaria de peixes, e eles então reconhecem que ali é o Senhor ressurreto que aparece para eles. Pedro, impulsivo como sempre, regra número 1, né? Silencioso. Me desculpem. Mas então, aqui, mais uma vez, é reconstruído aquela cena, onde eles lançam a rede, onde Jesus manda que eles o fizessem, e assim ele faz. E Pedro, aqui ele toma a frente, e ele pula na água e vai até Jesus. E ali diz então que Jesus chama Pedro para o canto, né? E então ali diz assim no versículo de número 12, João capítulo 21, versículo de número 12. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão, deu-lhe, e semelhante o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, ama-me mais do que as estes? Então aqui nós vemos então, Jesus aqui, ele chama Pedro e lhe dá uma nova oportunidade para que ele possa então se arrepender do fato dele ter negado Jesus. E aqui nós vemos algo tão amoroso da parte de Jesus, porque Jesus pergunta para ele, tu me ama, Pedro, mais do que a estes? Está no versículo número 15. E quando Jesus pergunta, você me ama mais do que a estes? Esse texto, ele nos permite pelo menos 3 interpretações do que isso poderia significar mais do que a estes. Dentro da sintaxe desse versículo, nós poderíamos entender como se Jesus estivesse perguntando assim, Pedro, você me ama mais do que esses discípulos me amam? Poderia significar isso. Poderia significar que Jesus está perguntando para Pedro se o amor dele a Jesus era maior do que o amor que os outros discípulos tinham por Jesus. Mas a pergunta também poderia significar, Pedro, você me ama mais do que ama os seus amigos, do que ama estes discípulos? Ou então, ou seja, a pergunta poderia significar, o seu amor por mim é maior do que o seu amor pelos seus amigos, pelos seus conhecidos? Ou poderia até mesmo significar, Pedro, você me ama mais do que ama isso que você está fazendo, que é pescar? Você me ama mais do que estar num barco pescando peixes? Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, o seu amor por mim, ela é realmente mais importante do que todos os outros amores que você tem na sua vida? Era isso que Jesus estava perguntando para ele. A pastora Tárcia, 2 domingos atrás, também nos explicou que a palavra amor aqui, né, quando Jesus pergunta se ele o amava, né, ela explicou que dentro do grego, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra amor, existiam várias palavras que significavam amor, né, e que cada palavra dessa era usada dentro de um contexto. Tinha o amor ágape, que era um amor incondicional, um amor perfeito, a palavra ágape, que significava amor. Tinha a palavra filos, que também significava amor, mas era um amor
fraternal, um amor entre irmãos, entre amigos. E também tinha a palavra para amor, eros, que era uma palavra entre um homem e uma mulher, que vem da palavra erótico. Então existia mais de uma palavra para a palavra amor que nós conhecemos. E quando Jesus pergunta para ele, está perguntando, você me ama? Mas ele usa a palavra ágape, é como se você me ama com amor incondicional. E quando Pedro responde para ele não usa no grego aqui a palavra ágape, ele usa a palavra filos. É como se ele dissesse para Jesus, Jesus, eu te amo, mas o meu amor ainda não é um amor ágape, é um amor imperfeito, ainda é um amor de irmãos. E Jesus, a resposta de Jesus é, apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros. Isso aqui também traz uma verdade muito interessante. Para que nós possamos cuidar de alguém, para que nós possamos cuidar de algo provindo de Deus, é necessário que nós amemos a Jesus. Na verdade, a resposta de Pedro, eu te amo, ela só teria significado se esse amor fosse colocado em prática, a partir do momento que Pedro pudesse cuidar das pessoas que estavam ao seu redor. Se ele amasse Jesus e dissesse que amasse Jesus, mas ele não tivesse capacidade de cuidar de ninguém, aquele amor que Pedro dizia sentir por Jesus era um amor inútil. Todo tipo de amor que não se reflete em ação é apenas um amor verborrático, é um amor de palavras que não tem efeitos práticos. Em outras palavras, se você quer cuidar de alguém verdadeiramente, ame mais a Jesus, porque então você será capacitado para cuidar dos outros. O amor a Jesus implica cuidado. E Jesus então pergunta 3 vezes para Pedro. E chega um momento que Pedro, ele responde as 3 vezes, eu te amo com um amor filos, eu te amo com um amor que ainda não é um amor perfeito. E a conclusão de Jesus está no versículo de número 18. Ele diz assim, em verdade te digo, João capítulo 21, versículo número 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando você for mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Foi a palavra de Jesus. Observem que a resposta de Jesus era assim, ok, Pedro, você me ama mesmo? Eu vou te contar uma coisa. Vai chegar um tempo, vai chegar um momento, que você não vai fazer mais somente o que você quer. Observem que até aquele momento da história de Pedro, é como se ele fizesse as coisas sem pensar. Ele fazia as coisas de uma forma muito impulsiva. Ele fazia aquilo que lhe dava na teia. Nós vemos, inclusive, que quando Jesus aparece na praia, a primeira coisa que ele faz, ele pula na água. Ele nem espera os seus companheiros que estavam no barco, ele larga a rede com peixe, com tudo, e a primeira coisa que ele faz de forma impossível é pular na água até Jesus, é como se fosse assim, cada um por si, salve-se quem puder, eu vou ver Jesus primeiro. Então era como se Jesus estivesse dizendo ao Senhor Pedro, entenda uma coisa, até esse exato momento, você só faz o que quer, até esse exato momento, a gente vai ser preso, você arranca uma espada, a gente vai fazer uma coisa, você pula na frente. Até esse exato momento, você faz tudo conforme o que você quer. Mas vai chegar um momento que você não vai fazer mais o que você quer. Vai chegar um momento que, inclusive, outras pessoas é quem vão te vestir. Você vai andar por um lugar onde você não quer andar. Você vai estender as suas mãos. E quando Jesus fala que estender as tuas mãos, ele está falando de cruz. Pedro, vai chegar um momento que você vai estender as suas mãos e você vai ser levado para onde você não quer. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte,
Se você me ama verdadeiramente, vai chegar um momento que você vai deixar de fazer somente aquilo que você quer. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós fazemos só o que queremos. Nós tomamos nossas próprias decisões. Nós achamos que tomamos conta das nossas vidas. Mas o que Jesus deixa bem claro é o seguinte: se nós o amamos, chega um momento, chega um ponto, que nós fazemos aquilo que Jesus quer, ainda que aquilo que Jesus quer seja estender as mãos para ser crucificado. A história nos conta que, sobre a perseguição de Nero, Pedro estava sendo ameaçado de morte, e alguns historiadores nos contam que muitos irmãos da igreja estavam alertando Pedro para sair da onde ele estava, porque ele estava sofrendo grande perigo de morte. E há uma história que conta que Pedro, sendo insistido pelos irmãos que estavam dizendo para ele fugir, ele resolve fugir da cidade. Mas diz a história que quando ele chega no portão da cidade, ele vê uma visão de Jesus. E como se ele visse aquela visão de Jesus, e é como se fala: Jesus, o que você está fazendo aqui? É como se Jesus dissesse para ele: eu estou indo ser crucificado. Naquele momento, Pedro entendeu da parte de Deus que ele não deveria mais fugir, que aquela palavra que Jesus tinha falado com ele aqui estava se tornando realidade, que a cruz o estava aguardando, e que chegou o momento fatídico, no qual ele iria derramar a sua vida por Jesus de forma definitiva. E os historiadores nos contam que quando Pedro ele vai ser crucificado, ele diz para aqueles que o estão crucificando que ele não era digno de morrer como Jesus, e que, portanto, ele não seria digno de ser crucificado da mesma forma. E ele pede para que os seus crucificadores invertessem a cruz, para que ele pudesse morrer na cruz, de cabeça para baixo, porque ele era indigno de morrer como Jesus. Nós vemos aqui na história de Pedro, que primeiro ele rejeitou o chamado ao martírio, que depois ele deturpou o chamado ao martírio, e que por fim ele aceitou, porque ele chegou à conclusão daquilo que Jesus tinha dito para ele, que ele não poderia mais viver uma vida conforme ele mesmo achava que seria bom. Meus irmãos, o que Deus nos chama nessa noite é que nós possamos viver uma vida para Ele, uma vida fazendo a vontade para Ele. O que nós estamos dizendo a respeito do martírio ao longo dessas pregações não é somente que você deve morrer por Jesus, mas acima de tudo é que você deve viver para Ele. Só é capaz de morrer por Jesus quem for capaz de viver para Ele. Ainda que a sua morte não seja como a de Pedro, e eu não desejo essa morte para ninguém, eu espero que todos nós, a começar por mim, morram dormindo com 100 anos de idade, totalmente lúcidos, sem dar trabalho para ninguém. Espero isso também. Amém, glória a Deus. Mas se for diferente, que nós estejamos prontos para isso, que acima de tudo nós estejamos prontos para viver uma vida nas mãos de Jesus, porque a palavra de Jesus para Pedro, depois que ele fala que Pedro iria passar por aquela morte tão terrível, a palavra de Jesus é: segue-me. Observem que no chamamento de Pedro, em Lucas capítulo 5, a palavra de Jesus para Pedro é: segue-me. Depois de tantas reviravoltas, a palavra de Jesus para Pedro é: segue-me. Pedro só foi capaz de seguir a Jesus porque ele foi fortalecido pela graça de Deus. Glória a Deus pela sua graça, que nos capacita, que nos salva e que nos sustenta. E o que todos nós devemos fazer é seguir Jesus, seja na vida, seja na morte. Baixemos nossas cabeças, vamos fazer uma breve oração. Aleluia.
Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado, diante destes textos tão explícitos, Senhor, nós ficamos envergonhados, Senhor, porque nós sabemos que nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor requer de nós, Senhor. Oh, Deus Santo, nós reconhecemos diante do Senhor, Pai amado, que muitas vezes nós estamos rejeitando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós confessamos nessa noite, Deus, que muitas vezes nós estamos mudando, deturpando, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Oh, Deus Santo, nós confessamos nessa noite que muitas vezes, Deus Santo, nós estamos vacilantes, Deus Santo, assim como Pedro foi vacilante muitas vezes. Oh, Senhor, mas nessa noite, nós pedimos que a sua graça nos sustente, Senhor, que a sua graça nos capacite, que a sua graça nos alcance, Senhor. Oh, Deus Santo, nos sustenta, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos sustenta nos momentos de sofrimento, Senhor, nos sustenta em nossas aflições, porque se não for pela Tua graça, nós confessamos que nós não conseguimos, que nós não damos conta. Oh, Senhor, quantas vezes nós clamamos ao Senhor para que parasse, e o Senhor nos fala que a Tua graça nos basta, mas nós não vivemos desta forma, e por isso te pedimos perdão. Nos sustenta em meio às nossas aflições, nos sustenta por meio da Tua graça, nos dá força para viver para Ti, e se preciso for morrer para Ti, Senhor. Oh, Deus Santo, que a Tua palavra permaneça em nós, nos sustentando e nos fortalecendo, em nome de Jesus, amém. E assim agradeço. Glória a Jesus, é pela graça, e ai de nós se não fosse a graça. É graça do começo até o fim. Ninguém vai para o céu na força do braço, ninguém chega lá pelos seus esforços, pelos seus méritos, pela sua capacidade, pela sua inteligência. A gente chega lá porque Deus é bom e nos sustenta diariamente pela sua graça. Até mesmo para passar por sofrimentos, até mesmo para passar por provas, não é a nossa força, é a graça de Deus conosco. Pela graça de Deus sou o que sou. Deus nos abençoe, meus irmãos, e Deus nos fortaleça, e que busquemos nos fortificar na graça, todos os dias. Paulo disse isso para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse dever cumpre a nós, buscar fortalecimento na graça. Amém, amados? Em nome de Jesus. Cadê o pessoal de boas-vindas? Ali, eu queria convidar então os nossos visitantes, aqueles que vieram estar conosco nessa noite. Nesse momento, nós queríamos convidar vocês a estar juntos ali com os nossos irmãos. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Deus abençoe. Isso. Quem veio com eles, se alguém porventura veio com eles, Amélia, a irmã Ana, pode estar junto ali também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode acompanhar essas irmãs. Isso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, mais uns minutinhos, 5 minutinhos, a gente está indo embora, vamos orar, mas eu queria 5 minutos da sua atenção, que eu tenho alguns avisos que são muito importantes para você e para mim, para todos nós aqui. Eu não sei se você já sentiu um cheiro por esse ambiente, porque está sendo preparado um maravilhoso macarrão na chapa, é isso mesmo? Macarrão pelo grupo das mulheres alcançadas. Então, meus irmãos, eu gostaria que você não fosse embora sem abençoar as nossas irmãs. Então, elas prepararam, é uma maneira do trabalho que elas desenvolvem, é uma maneira de ter recursos para isso. Então,
não deixe de passar ali embaixo, se você já fez sua encomenda hoje pela manhã, vá lá pegar o seu macarrão. Caso você não tenha feito, vá lá embaixo e seja abençoado por essa maravilha que está sendo servida. A outra coisa, queridos, além dos cultos semanais que você já sabe que temos na terça e na quinta, e que eu te encorajo a participar, no domingo pela manhã nós voltamos com a escola bíblica dominical, amém? Dando sequência aos nossos estudos, e domingo à noite nós teremos culto de primícias. Então os diáconos estarão na responsabilidade da direção, e nós vamos continuar a nossa série de martírio, que tem sido algo tremendo, algo poderoso para nós, para a edificação da nossa fé. Mas teremos o culto de primícias. Então, caso você não pegou o seu papelzinho, abre um pouquinho aqui, Marquinhos, tem como? Se você não pegou sua sugestão de primícias, está ali atrás, eu já peguei as minhas hoje, ainda tem 5 sugestões, caso você não tenha pego. O que é que eu vou trazer, pastor, no culto de primícias? Pegue ali com os diáconos a sugestão para o próximo domingo, ok? Para a gente poder montar as cestas básicas. Próximo sábado, vai ter culto de jovens, né, Dani? Jovens e adolescentes, cadê vocês? Glória a Deus. 16 horas? 18 horas, ok? Esperamos vocês aqui, 18 horas, no próximo sábado, em nome de Jesus. E por último, queridos, nos dias 29, 30 e 1º de maio, nós estaremos na ceia da unidade. É um momento para a igreja. Os irmãos de Pedra Azul, os irmãos da sede do Eldorado e nós aqui estaremos juntos em um final de semana muito abençoado. Eu quero só lembrar que neste final de semana, no dia 30, que é o domingo, nós não teremos nem escola bíblica, nem culto à noite. Foi avisado então que nesses dias nós estaremos juntos no sítio. Então não haverá culto aqui, nem haverá culto na sede e nem também em Pedra Azul. Nós estaremos no culto de ceia ali em nome de Jesus. Então sábado, domingo e segunda-feira. Então, queridos, foi-me dito que existe ainda 7 vagas. Caso você não tenha tido a oportunidade ainda de garantir sua vaga, de dizer eu vou, querido, vai ser bênção demais. O que nós temos ali, irmãos, para viver, para aproveitar é muito bom. Desde a estrutura do sítio até momentos de comunhão, cultos que nós teremos. São 2 campos de futebol, são acho que 4 piscinas, contando com de crianças, salão também de jogos. Além disso, nós estaremos alugando também brinquedos, futebol de sabão e outras coisas. Então vai ser um final de semana incrível, maravilhoso, um preço que não dá para você ver em outro lugar. Se você for uma diária em um desses lugares aí que te oferece tudo isso, o que você vai pagar por tudo isso, às vezes não chega ao preço de uma diária em um hotel como esse. Então tem 7 vagas ali, a Hortência, a Marissa, estão ali para você tirar suas dúvidas e fazer sua inscrição, ok? Então cadê Hortência? Levante a mão. Marissa, levante a mão, você procura essas jovens no final do culto. 7 vagas apenas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Dê a mão quem está do seu lado e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que aqui passamos, por esse momento de louvor tão gostoso, tão abençoado, pelas orações, pelo momento que unimos a nossa fé, buscando, Senhor, da Tua presença, buscando mais de Ti, pela Tua palavra, Senhor, que vem para nos fortalecer, para nos revigorar na Tua presença. Muito obrigado por cada vida que veio, aqueles que nos visitaram. Senhor, obrigado por tudo. Seja louvado, seja honrado. Mais uma vez o Teu nome, Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça
bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Dá 3